Pronto, agora sim. Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, esse é um assunto que me empolga demais, que me deixa assim muito animado em falar. Nós vamos ver, segundo o livro de Apocalipse e com o apoio de outros textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, a respeito da importância de Jesus para a salvação do mundo, a relevância dele para toda a história da raça humana e, principalmente, a sua grandeza, a sua divindade e o valor que o Pai atribuiu ao Filho por conta dele ser o personagem da Trindade que se submeteu a vir a este mundo, abrir mão da sua glória para salvar a raça humana. Então, eu vou colocar aqui na tela o slide da nossa lição de hoje, e eu gostaria que vocês me dissessem, quando aparecesse na tela aí, se vocês estão conseguindo ver a projeção, tá certo? Deixa eu abrir aqui, porque ele vai ficar em tela inteira, tela cheia, vocês vão ver apenas a imagem do estudo na tela. Muito bem. Alguém aí abre o microfone e confirme para mim. Vocês estão vendo a projeção? Ok. Certo, Samir. Joia, joia. Muito bem. Então, hoje é a nossa segunda lição sobre as revelações de Apocalipse, e nós vamos estudar sobre a grandeza do Senhor Jesus, quem é o personagem principal desse livro que a gente está estudando. Por que é que Jesus tem primazia? Por que é que ele tem tanta relevância nesse processo, tanto da entrega do livro para João, quanto a sua importância em todo o processo da salvação? Conhecer esse personagem, o personagem central, normalmente deixa a leitura mais agradável, né? A gente entra no contexto da história, a gente entende o porquê das afirmações, o porquê das expressões. E a palavra Apocalipse, como a gente estudou na semana passada, significa revelação, né? Revelação é quando você descortina alguma coisa, quando você abre uma cortina e descobre o que está do outro lado. O sentido da palavra Apocalipse é esse, é a revelação. Não há dúvida de que Jesus é o personagem central do Apocalipse. Nesse livro, um dos temas principais é a adoração de todo o céu e todo o universo, que todo o céu e todo o universo prestam ao Senhor Jesus. Então, antes da gente continuar aqui nos slides, eu quero chamar a sua atenção para a forma como o apóstolo Paulo muitas vezes falou da pessoa de Jesus, né? Na carta aos Colossenses, ele escreveu assim, que todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus, sem ele nada do que foi feito se fez, parece muito com o que João escreveu lá no Evangelho, mas ele diz mais assim, ele acrescenta uma coisa a mais, ele diz, todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Então, tem até uma mensagem que eu já preguei aqui para a família nos dias de culto da gente. O tema da mensagem diz assim, é tudo a respeito dele. Não é nada a nosso respeito, não é nada a respeito do universo, não é nada a respeito dos anjos, é tudo a respeito dele. Jesus é o personagem central desse grande plano da redenção. E ele é uma pessoa na Trindade a quem o Pai deseja exaltar cada vez mais diante dos seres criados. Mas isso tem algumas razões específicas, né? Por que é que ele quer que a imagem de Cristo não somente seja reverenciada, que nós adoremos a pessoa de Jesus, como também reflitamos a sua imagem para as pessoas? Ele gostaria, na realidade, que todos nós fôssemos múltiplos Cristos, homens e mulheres que, ao serem contemplados pela raça humana, por qualquer pessoa, nas nossas relações interpessoais, nas nossas relações familiares, que as pessoas pudessem ver Jesus em nós. Então, existe uma coisa muito grande por trás desse projeto do Pai em exaltar a Cristo, tá certo? Então, vamos lá. Apocalipse 1, verso 1. Como eu expliquei para vocês na semana passada, todas as vezes que aparecer um texto aqui, anota o texto, escreve assim, Apocalipse 1, verso 1. Aí depois você vai poder, com a gravação, e parando, se você quiser, porque a gente vai disponibilizar a gravação nos canais
no canal do pastor Gondim, no canal do pastor Robson, no meu canal, vai estar lá à disposição para quem quiser. Aí você pode assistir e parando e lendo para ir conferindo, apesar dos textos estarem aqui na tela, mas se você quiser ver na sua Bíblia, anota o texto, tá bom? Porque a gente não vai ter tempo de ficar lendo texto por texto aqui, porque o tempo é curto. Então, Apocalipse 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Lembra que a gente leu esse texto na semana passada? Para saber quem eram as pessoas envolvidas, os personagens envolvidos no livro de Apocalipse. Agora a gente está voltando a ler esse texto para entender o papel de Cristo em todo esse processo. Então, de quem é a revelação? Quem é que traz os segredos para os seres humanos através do seu anjo que revela os segredos a João? Segundo essa primeira frase que a gente lê no texto, é a própria pessoa de Jesus. A revelação é dele, tá certo? O desvendamento dos segredos é dele. Jesus é quem revela para João através do seu anjo. Muito bem, Jesus é identificado no Apocalipse por 38 nomes e títulos diferentes. Olha que coisa impressionante. Ó. Nos primeiros 3 capítulos, o nome de Jesus é mencionado 137 vezes. Então não tem nem como a gente questionar, né? Jesus permeia o livro de Apocalipse, e se a gente voltar agora lá para o livro de Gênesis, para aquele ato inicial que vocês conhecem, quando o homem pecou e se escondeu e tentou cobrir a nudez que foi descoberta com folhas de figueira. Aí Deus aparece, vocês sabem dessa história toda, não vou me demorar, mas Deus viu que aquelas vestes que eles estavam usando não eram adequadas para cobrir a vergonha, a nudez deles. E aí Deus então provê vestimentas de animal, ou seja, a gente já sabe que a pessoa de Jesus apareceu ali naquele processo. O próprio Deus sacrifica o animal, e se a gente for lá no Espírito de Profecia, a gente tem uma informação que a gente não encontra na Bíblia, né? É só um acréscimo que a gente tem do Espírito de Profecia, que nesse processo de sacrifício, o próprio Adão precisou imolar a ovelha, que seria usada por Deus ali para prover vestimentas adequadas para ele. Então, é o primeiro momento em que Jesus aparece em todo o processo da história da redenção, quando a gente fala especificamente da origem do pecado, quando tudo começou, tá certo? Então, aquele cordeiro que foi morto para dele se fazer as vestimentas para Adão e Eva já representava Cristo, que viria como Salvador do mundo. Em todo o livro de Apocalipse existem 250 referências a respeito de Jesus. Como é que descreve o Apocalipse a grandiosidade do nosso Senhor Jesus? Como é que o Apocalipse fala que Jesus... Como é a visão, né? A visão que João teve. Como é que foi essa visão? Se ele pudesse falar para a gente agora, como ele diria? Olha, eu tive uma visão, eu vi um personagem, um ser que era assim, assim, assado. Vamos ver o que é que a Bíblia diz? Está lá em Apocalipse 1, a partir do verso 13 ao 16. Começa dizendo assim: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como a lã, branca como a neve. E os olhos como chama de fogo. Vão observando aí os detalhes dessa imagem da pessoa de Jesus que João teve. João poderia ter visto Jesus da forma como ele veio aqui na Terra, né? Só que Jesus já havia ressuscitado quando João estava na ilha de Patmos, e nesta visão, João não contempla mais aquele servo sofredor, aquele Jesus que não tinha aparência nenhuma de formosura, não tinha beleza nenhuma, era um ser humano comum, que nem chamava a atenção das pessoas, segundo está escrito em Isaías 53. Então, Jesus não tinha aparência nem formosura, só que nessa visão de João vê um ser celestial com roupas
e características físicas impressionantes, como essas que nós acabamos de ler. Diz que os seus pés eram semelhantes a latão reluzente. A gente pode imaginar que ele estava usando uma sandália de ouro, alguma coisa desse tipo, né? Porque cada profeta que teve a visão de Jesus Cristo na Bíblia relata de uma maneira diferente a mesma coisa. A gente vai até ver outro profeta falando. Como se tivesse sido refinado numa fornalha. Ele diz que os pés de Jesus eram assim, como era reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz, como a de muitas águas. Dá para você imaginar isso? Deixa eu fazer um exercício mental aqui com você. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de entrar no estádio de futebol, né? Não sei quantos já tiveram a oportunidade. Quem não teve já deve ter sentido essa sensação assistindo um jogo da Copa do Mundo, quando o gol acontece, que milhares de vozes se levantam ao mesmo tempo. Parece realmente um som de muitas águas, né? Porque aquela multidão de vozes falando é uma coisa que faz a gente estremecer, a gente arrepia, né? Então, foi mais ou menos assim que João ouviu a voz de Jesus, como o som de muitas águas. Quando ele falava, parecia uma multidão ao mesmo tempo falando. Que coisa linda, né? Que coisa impressionante. Isso tudo para revelar para João a grandeza do Filho de Deus. O objetivo de se revelar a grandeza do Filho de Deus a esse nível, né? Vamos lá. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na força resplandece. Outro momento aqui para a gente imaginar. Você já tentou olhar para o sol ao meio-dia, que é no momento em que ele está mais quente, no momento em que ele resplandece no máximo da sua força? Foi assim que João descreveu o que ele viu. O rosto de Jesus brilhava de tal forma que parecia o sol em toda a sua força. É por isso que a maioria dos profetas, quando tiveram essa visão do Filho de Deus, a maioria deles contam a mesma história. Caíram com o rosto em terra, não conseguiram olhar diretamente para o rosto dessa visão, dessa teofania que a gente chama, dessa aparição divina, né? Então, é como se a gente estivesse tentando olhar para o sol. É possível que a gente queime a retina e fique cego. E a glória de Cristo é maior do que a de todos os sóis unidos no universo. Dá para imaginar isso? Porque ele foi o criador de tudo. Talvez por isso ele tenha dito lá no monte a Moisés, quando pediu para ver a sua glória: Moisés, não dá, porque homem nenhum jamais viu a minha face e viveu. E mesmo Moisés, que diz a Bíblia, conversava com ele face a face, a gente entende que Deus se apresentou de uma forma diante de Moisés que Moisés pudesse olhar para ele. Ou seja, Deus encarnava na pessoa de Jesus ali, conversava com Moisés face a face, assim como ele conversou com Abraão. Mas na manifestação da sua glória, homem nenhum jamais viu o rosto de Deus. E a gente, quando fala rosto de Deus, eu estou me referindo exatamente ao rosto de Jesus em sua glória. Ninguém jamais viu. Certo? Vamos lá. Como era a sua roupa? Como era a sua roupa? Nós vimos aí na leitura. Eram vestes talares, o seu cinto era um cinto de ouro, os seus cabelos, como João viu, eram brancos como a alva lã, como a neve. Os seus olhos pareciam chamas de fogo, os seus pés semelhantes ao latão reluzente. O profeta Daniel também teve uma experiência de teofania, né? Ele também viu a Deus. E, normalmente, todas as vezes que a gente falar de um profeta que teve um encontro com Deus, visual com Deus, sempre, todas as vezes, era a pessoa de Jesus que se apresentava a esses profetas. Nunca foi o Pai, e talvez a gente também não tenha registro na Bíblia de que o Espírito tenha aparecido em forma humana para falar com algum ser humano. A gente tem manifestações do Espírito Santo, como no batismo de Jesus, no formato de uma pomba, mas da Trindade, parece que a pessoa de Jesus foi separada, escolhida, para ser aquele que traria Deus aos homens. Por isso ele foi chamado de Emanuel, Deus conosco. Era sempre Jesus que se apresentava diante dos profetas, segundo
o espírito de profecia, a gente entende que todas essas teofanias, todas essas aparições, era sempre Jesus que aparecia, certo? O profeta Daniel, como eu falei, também teve a experiência de ter uma visão parecida com a de João. Ele diz assim, lá em Daniel 10, 5 a 9, você pode anotar aí. Daniel 5 a 9, diz assim, levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho, e os seus ombros cingidos com ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os pés como cor de bronze polido. Está vendo as semelhanças, as similaridades? Só que é um profeta diferente do outro, é uma visão diferente da outra. Ou seja, a perspectiva do profeta, a visão era diferente. Mas o que eles viam, a essência da visão era a mesma, era a pessoa de Jesus sendo apresentada diante dos dois. E ele diz assim, a sua voz, a voz das suas palavras, como a voz de uma multidão. Lembra que eu falei aqui, ilustrei aqui um ginásio, um estádio de futebol cheio de gente, gritando gol? Isso é uma coisa impressionante, você fica arrepiado com aquilo, né? João disse assim, parecia o som de muitas águas, né? Aquela coisa impressionante. Já Daniel conseguiu identificar essa voz como se fosse uma multidão falando na boca de um único ser. Que impressionante, eu me arrepio aqui em pensar na grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é demais, isso é demais. Vamos lá. Daniel continua dizendo, e só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram, contudo caiu sobre eles um grande temor, e fugiram, esconderam-se. Fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Olha o que aconteceu com ele. Transmudou-se o semblante em corrupção, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, como com o meu rosto em terra. Dá para imaginar? Alguém abre a boca e parece uma multidão de milhares de pessoas falando numa única boca. Ele ficou assustado e caiu atônito com o rosto em terra. Tamanha a grandeza dessa visão do Filho de Deus. Quem é o único ser de todo o universo capaz de abrir o livro e os 7 selos? Ah, meu amigo, minha amiga, essa parte aqui da Bíblia há muito tempo me chama a atenção e eu quero que vocês entendam uma coisa agora. Olha bem, eu vou até tirar aqui o compartilhamento de tela, depois eu volto para cá, não tem problema não, mas eu quero vocês olhando para mim aqui agora. Estão me vendo aí na tela? Estão conseguindo me ver? Muito bem. Um dia, né, eu sempre tive muita curiosidade de saber como é que funciona essa relação da Trindade, como é que funciona essa coisa, como é que o Filho é o mesmo que o Pai e o Espírito Santo é o mesmo que o Filho, eles são pessoas distintas, uma separada da outra, mas unidos, eles formam uma única divindade, eles formam um único Deus. Como é que isso se processa? Parece em alguns momentos que Jesus se submete ao Pai, e parece em outros momentos que o Espírito Santo se submete ao Filho. E a gente fica pensando assim, então Deus é o maior de todos, o Pai é o maior de todos, porque o Filho se submete ao Pai e o Espírito ao Filho. Mas será que a Bíblia apresenta algum momento em que o Pai se submeteu ao Filho? E por que é que existe essa questão de submissão? Por que é que a gente está falando aqui sobre isso? Por que isso é tão importante? Há muitos anos atrás, um pastor, se não me engano, Oséias Moura, Silito pode me confirmar aí, Oséias Moura, que foi diretor do NASP. Era Oséias mesmo, Lito o nome dele, ou era Elias Onatelli, ou um desses dois aí? Está fechado o seu... Os dois foram diretores do IAN aqui da FADBA. Os dois. Então, Oséias é aquele mais... É aquele que depois foi embora para o exterior. O Oséias foi diretor do SALT. E o Isso. Elias foi diretor-geral da FADBA. Pronto. Descobriu agora, revelou agora o segredo. O pastor Oséias, que foi diretor do SALT, uma vez foi questionado a respeito dessa questão da submissão
das pessoas da Trindade, uns aos outros. Como é que funcionava isso? Aí ele disse que o que havia na Trindade era uma submissão voluntária, que a gente pode fazer um adendo aqui para dar um reforço no que diz respeito ao casamento. Quando a Bíblia diz assim, mulheres, sejais submissas a vossos maridos. Não vou beber. Abre, não sou. Vou pedir que feche aí. Se o Mateus estiver conseguindo ver aí, pronto, acho que já foi. Muito bem, querido. Então, deixa eu ver onde eu estava. O pastor Osés ensinou para a gente que essa submissão é voluntária. Eu estava falando que no casamento acontece exatamente isso. Quando a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido, não é uma obrigação. É uma submissão voluntária, porque a teologia da família, está aí o meu irmão para confirmar, se eu estiver errado ele vai me corrigir, mas na teologia da família, homem e mulher têm a mesma autoridade diante de Deus, estão em pé de igualdade, a mulher foi tirada do lado do homem. Então, eu estou trazendo isso aqui apenas como um acréscimo ao estudo de hoje, tá? Para que a gente entenda essa relação da Trindade. O que há no relacionamento conjugal é justamente isso, uma submissão voluntária. Na Trindade, o pastor Osés ensinava para a gente que havia uma submissão voluntária. Mas aí, quando a gente fala de hierarquia, será que Jesus tinha a mesma autoridade que o Pai? E o Espírito tem a mesma autoridade de Jesus e do Pai? Como é que isso funciona? Aí agora a gente vai para uma parte de Apocalipse, que foi aquela que eu parei, que eu quero que vocês vejam junto comigo. Esse texto aqui é incrível. Está na tela aí de novo? Podem me confirmar? Alguém me confirme aí que está vendo a tela? Sim, pastor. Sim, pastor. Obrigado, obrigado. Então, olha a pergunta. Quem é o único ser em todo o universo capaz de abrir o livro dos 7 selos? Quem é o único ser? Aí a gente tem aqui todos os anjos do céu, temos aqui os 4 seres viventes, na Bíblia também, que são seres especialmente santos, temos os querubins e os serafins, que estão na presença de Deus de dia e de noite, apesar de cobrirem o seu rosto, mas estão lá. E a gente tem também a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quem dentre esses três seres era capaz de abrir o livro e os 7 selos? Olha que coisa impressionante. Vamos ao que está escrito. Apocalipse 5, versos 6 a 9. Esse texto você precisa ter sempre com você, para que quando alguém se levantar blasfemando contra Cristo, dizendo que ele não é Deus, você vai ter também mais um texto que comprova que o próprio Pai encheu o Senhor Jesus de autoridade, permitindo que apenas ele fosse digno de abrir o livro e os 7 selos. Mas olha, não é simples assim. Olha a visão de João. Olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto. Fechem os microfones aí, pessoal, por favor. Viventes, deixa eu ver aqui, do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto. Esse cordeiro aí, na visão, é o próprio Jesus, certo? E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra, representação da onipresença de Deus, um ser que também é onipresente, que está em toda parte. Aí diz assim, ó, e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Então, imagina essa cena aí agora comigo. O cordeiro, que é Cristo, que João viu, estava lá, a aparência dele era de como se ele fosse um cordeiro, como tendo sido morto. Só que ele tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Era uma imagem diferente de tudo que João tinha contemplado em Apocalipse até esse momento. Aí, esse Jesus, esse Cristo, esse cordeiro que foi imolado e morto, ele vem caminhando nessa visão e pega o livro da mão do que está sentado no trono, que é o Pai,
e ele sim abre o livro e os 7 selos. Eu queria, deixa eu ver aqui, eu vou pegar aqui na minha Bíblia, porque eu não acho suficiente apenas esse texto, não. Apocalipse 5, 6 a 9. Olha só, vamos ler lá em Apocalipse, um pouco mais do que está escrito aqui. 5, 6 a 9, já está aí na tela, certo? Vejam só. João disse, lá no verso 3, começando do verso 2, diz assim, 5 verso 2, quiser anotar aí. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e os 7 selos e lhe desatar os selos? Observem, o livro estava na mão do Pai. O Pai tem todo o poder no céu e na terra. Mas o que foi que o Pai fez? Ele se submeteu àquele cordeiro que foi morto. Ele não abriu o selo, ele não abriu o livro. Ele deixou que o próprio Cristo pegasse das suas mãos e abrisse os livros, respondendo a essa pergunta aqui, que o profeta viu alguém fazer. Quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os 7 selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem os 7 selos, nem sequer olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Olha que coisa, queridos. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Muito bem, eu li até o verso 5. Aí o verso 6 é esse que está aí na tela. Então ele olhou e Jesus foi caminhando até o encontro com o Pai no trono e pegou na mão do Pai e abriu o livro e 7 selos. O Pai, então, aqui aparece submetendo-se ao Filho voluntariamente. Ele é digno de abrir qualquer livro. O Pai é digno de fazer qualquer coisa. Mas ele se submeteu voluntariamente a Cristo. Você percebe que há uma intenção gigantesca na pessoa do Pai em exaltar o seu Filho Jesus, em engrandecer o seu nome. Isso é maravilhoso, queridos. Isso é lindo. Isso é lindo demais. Jesus Cristo veio a esse mundo, se fez como um de nós, foi esse cordeiro que morreu, visto por João, para tornar-se digno, único, capaz de abrir o livro e os 7 selos. O único também responsável por ligar a humanidade novamente a Deus, por religar, daí a palavra religião, que significa religar, de religares. Então, Deus fez da pessoa de Jesus o centro da salvação de toda a raça humana. Somente a pessoa de Jesus é capaz de nos religar ao Pai. Somente a pessoa de Jesus foi capaz de abrir o livro e os 7 selos de Apocalipse. Quão grande glória e exaltação o Pai entregou nas mãos do seu próprio Filho. Qual é a força motivadora que impulsionou o sublime sacrifício do nosso Senhor Jesus? Antes da gente passar a falar dessa parte da salvação para Cristo, eu lembro de um ancião lá na Igreja Central do Recife que falava uma coisa linda a respeito de Jesus. Ele dizia assim, nem no céu, nem na terra há ninguém como Jesus. O Pai trabalhou de maneira tão linda para tornar a seu Filho singular, de tal forma que nem na terra nem no céu somos capazes de encontrar alguém como Jesus. Por quê? Na terra, ele é o único Deus que é homem. Na terra, ou melhor, na terra ele é o único homem que é Deus. E lá no céu, ele é o único Deus que também é homem. Parem para pensar nisso. Na Trindade, um dos personagens da Trindade carrega sobre si o mistério da encarnação e ele tornou-se um Deus diferente daquela composição divina que ali havia entre o Pai, aquela harmonia perfeita do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, Jesus é uma parte dessa divindade que se diferencia até mesmo de Deus o Pai e do Espírito Santo, Deus e Espírito Santo. Quanta coisa linda a respeito de Jesus a gente está ouvindo aqui. Isso é para deixar a gente simplesmente prostrado ante a sua presença.
Mas qual foi a força motivadora que impulsionou o sacrifício de Jesus? O texto de Apocalipse 1, verso 5 revela, dizendo que, da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, o que é que está envolvido aqui? Qual é a abrangência desse sacrifício de Jesus, a motivação do sacrifício de Jesus? O seu amor, segundo o livro de Apocalipse, e o seu sangue. Foi através do seu sangue derramado. O seu sangue foi derramado por causa do que lhe movia. O seu amor à raça humana e o seu amor ao seu Pai. Porque o amor do Pai foi colocado em dúvida pelo inimigo de Deus, Lúcifer, quando ainda estava iniciando a sua rebelião no céu. Ele colocou o amor de Deus em dúvida, a justiça de Deus em dúvida, e Jesus veio recuperar esse nome que foi manchado por Satanás diante de todo o universo, o nome do Pai, que é cheio de amor, e a gente encontra confirmação para isso lá em São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, a gente pode até substituir aqui a palavra Deus por Pai, porque o Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus veio reivindicar: o meu Pai é amoroso, a base do seu governo é amor e justiça. Então, por isso Jesus se tornou o centro de todas as coisas, exaltado diante de todos, até mesmo o Pai lhe concede autoridade, voluntariamente se submete ao Filho. O amor de Cristo tem valor sublime aos nossos pecados. Será que tem? Será que realmente Jesus me ama e ama você a respeito dos nossos pecados? Que tipo de pecado pode ser perdoado? Será que alguém que mata, alguém que assassina, pode ser perdoado? Será que um pedófilo pode ser perdoado? Será que alguém que comete infanticídio pode ser perdoado? Será que alguém que conduziu milhares de pessoas à morte, como o caso de Hitler, se ele se arrependesse, será que havia solução, salvação para Hitler? A palavra de Deus é clara em dizer que só não há salvação onde não há arrependimento. Quando os apóstolos pregavam, eles diziam: arrependei-vos e convertei-vos. O princípio básico para que a gente receba essa salvação que é gratuita é o arrependimento. Então a gente deve dizer até assim, se eu tenho pecados dos quais eu ainda não me arrependi, eu tenho que orar a Deus assim: Senhor, ponha em mim sensibilidade, me faça entender que eu não posso continuar com esse pecado. Então, em nome de Jesus, me produza em mim genuíno arrependimento. Ok? Quando há arrependimento, o sangue de Jesus e o seu amor é poderoso para salvar qualquer pecador. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o salário do pecado é a morte. Está escrito em Romanos 6, versículo 3. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Somente por isso o sacrifício de Jesus foi aceito, porque ele nunca pecou. Lembram que no passado as ovelhas que representavam a Cristo não poderiam ter mancha nem defeito? Porque elas precisariam representar a um Deus que viria e se transfiguraria em figura humana para salvar a raça humana, mas esse ser não poderia ter nenhum pecado, nenhum defeito. Do contrário, Deus não poderia aceitar esse sacrifício. O inocente Cristo morreu culpado. Já parou para pensar nessa ideia, nesse pensamento? O inocente Cristo morreu culpado. Mas ele morreu por causa dos seus pecados? Dos pecados que ele cometeu? Não. Segundo a palavra de Deus, ele não pecou. Mas ele morreu porque recebeu a punição de todos os nossos pecados. Está escrito: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Jesus se tornou maldição por amor a mim e a você. Toda maldição do pecado, a ira de Deus, foi lançada sobre o Filho para que eu e você tivéssemos salvação. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que a gente não pode viver como se não tivéssemos um Deus.
que não tivéssemos satisfação a dar para Deus. Nós temos um Deus que morreu morte de cruz para nos salvar. Nós devemos a sua vida a Ele, a nossa vida a Ele, 2 vezes. Porque Ele nos criou, porque Ele nos redimiu, nos resgatou. Louvado seja o seu nome. Por quê? Primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, como está escrito em 1 Coríntios 15, verso 3. Qual é a origem de Jesus? De que fonte vem o seu poder? Qual é a sua natureza antes da encarnação? E agora, Pai, Jesus orando, lá em São João 17. Essa é uma oração de Jesus. Ele disse: agora, Pai, glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, Jesus é como o Pai. Ele até ficou meio irritado quando os apóstolos chegaram e disseram assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus não gostou muito dessa pergunta, porque olha como ele responde. Ele diz assim: há tanto tempo eu estou com vocês, vocês estão me perguntando, mostra-me o Pai. Quem é o Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai. Então aqui Jesus, em São João 17, verso 5, confirma mais uma vez o que ele disse aos apóstolos, porque ele diz assim: confirma, ó Pai, glorifica-me, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que eu digo antes que o mundo existisse. Então Jesus é um ser que a gente não pode compreender totalmente, porque ele é um ser incriado, um ser que nunca começou, um ser que sempre existiu juntamente com o Pai e o Espírito Santo. Um Deus que sempre existiu. É difícil a gente falar de coisas que nunca tiveram começo. Todas as coisas para nós começaram um dia. Mas Deus em sua essência, Deus em sua composição trina, sempre existiu. Quando diz assim, lá no anúncio de que o Messias viria como Pai da eternidade, Príncipe da paz, a expressão Pai da eternidade refere-se a um ser eterno, que é eterno tanto para frente no futuro, porque ele nunca terá fim, quanto para trás, ele nunca teve início. Isso é lindo demais, gente. Em nome de Jesus, pega essa palavra de Deus que está sendo entregue para a gente agora e adora a Deus com todas as tuas forças. Engrandeça o nome do Senhor Jesus, porque Ele é o nosso Deus, o nosso Salvador, Deus conosco, o grande Emanuel, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Isso é Paulo falando aos romanos, que Jesus é Deus. Então não escute blasfêmias por aí. Essas blasfêmias que dizem assim: Jesus não é Deus. Ele foi criado por Deus. O próprio Jesus falou da sua essência, e aqui o apóstolo Paulo está falando da sua essência também. Está dizendo que Deus, que Jesus é o próprio Deus. Amém? E lá pelos antigos apóstolos, pelos antigos profetas, melhor dizendo, ele foi chamado de Pai da eternidade. Como eu já falei aqui, eterno para trás e eterno para frente. Quão abrangente é a capacidade salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, além de morrer na cruz do Calvário. Depois de ressuscitar, Jesus ainda assume um outro papel, que é de intercessor, aquele que está entre nós e Deus, fazendo constante intercessão pelos nossos pecados, se apresentando diante de Deus e dizendo: Pai, ele caiu, ele pecou, mas ele se arrependeu. Aí o pai diz assim: mas o pecado não pode ficar sem punição. Aí Jesus então responde: Pai, o meu sangue. E o pai, ao olhar para Cristo e relembrar a cruz, a ira de Deus é satisfeita no sacrifício de seu Filho, e nós somos libertos dos nossos pecados. É por isso que não há vida fora de Jesus. Não há vida fora de Jesus. Tem um escritor chamado John Stott. Ele escreveu um livro lindo a respeito de Jesus. O nome do livro é A Cruz de Cristo. Nesse livro, ele diz que Jesus é o centro de tudo. Se a história pudesse ser escrita no formato de cruz, horizontal e vertical, Jesus estaria no centro da cruz. Ele é a centralidade de tudo.
Ele é o princípio de tudo. Se você for ler o primeiro capítulo do Evangelho de João, aí você vai ter uma noção ainda mais intensa, mais forte de quem Jesus era para aqueles apóstolos e de quem ele precisa ser para mim e para você. Não somente o nosso Salvador, não somente o nosso Redentor, mas também o nosso Senhor.